inesperada, sem data e assim, uma experiência que eu vou fazer durante alguns dias, que são lives que eu recebo muitas questões no direct e pessoas mesmo, vocês, querendo ficar mais próximas de mim. Então eu decidi fazer esse período de lives aí. Eu vou começar falando sobre mim, a primeira live. Eu venho da hotelaria, a minha primeira graduação é turismo e hotelaria. E eu morei fora, morei na Austrália, fiz um baita curso de hospitalidade lá, sempre mexi com pessoas, sempre lidei com gente, só que eu sempre quis fazer psicologia. E aí eu decidi fazer uma transição de carreira já com 2 filhos. E vou te falar, foi a melhor coisa que eu fiz, não ter feito psicologia aos 17 anos. Porque eu não saberia aproveitar da psicologia, eu não saberia atender, eu não tinha maturidade para atender os casos que eu atendo hoje em dia, para lidar com as pessoas com as dificuldades das pessoas que aparecem para mim. E também conta, né, a experiência de vida, a nossa experiência de vida, né, o que a gente passou. Por exemplo, quando eu me separei, eu procurei uma psicóloga que tivesse sentido uma dor parecida com a minha, pelo menos, que tinha separado, tinha passado por isso, tinha vivenciado o que eu estava vivendo naquele momento, porque a dor da separação, ela é uma dor muito solitária, então a gente realmente se sente muito sozinha nesse processo. As pessoas continuam vivendo a vida delas, né? Mas enfim, eu conheci meu ex-marido na Austrália, quando eu fazia hotelaria, e foi super legal, assim, a gente casou lá, a gente já começou a morar junto lá. Ele é gaúcho, mas ele veio para BH e ele mora em BH, é um cara super bacana. Aí a gente veio, eu fiquei sem saber, depois de 7 anos, a gente junto, né? Eu não comentava sobre filho, não sabia bem se eu queria ter filho, até que ele falou assim: Ana, eu quero muito ter filho. Então eu queria saber se você quer ter filho, né? Se você tem essa vontade, esse interesse. Porque senão não vai dar pra gente ficar junto. E olha que legal, ele me chamou pra conversar. Então, assim, foi uma decisão dos dois, né? Ter filho, continuar junto ou não. E aí eu parei de tomar anticoncepcional, engravidei. E a gente ficou muito parceirão, assim, a gente ficou muito amigo. Então a gente não tinha mais essa relação de homem e mulher, a gente tinha de companheiro, de parceiro, de irmão, só que muito novo ainda, né, pra viver só isso. E aí a gente ficou casado quase 10 anos, me separei e emendei um casamento no outro. Aí encontrei meu primeiro namorado e assim, depois de um tempo, a gente também casou. Ele foi meu namorado na adolescência, eu namorei 4 anos. A gente não tinha amigo em comum, a gente ficou muitos anos sem se ver, 15 anos sem se ver, imagina. Enfim, aí depois que eu separei, eu falei: não vou casar nunca mais na vida, não quero saber disso, quero só criar o meu filho, cuidar de mim, trabalhar. Enfim, eu casei e os dois, nossa, assim, cara também super legal. E aconteceu uma questão na família dele e tal, e aí ele voltou pra casa da mãe depois de 7 anos de casado e tal, e enfim, nosso casamento foi morrendo aos poucos. Mas eu sou super amiga dos dois. Mas assim, o fato é que, o que eu quero trazer pra vocês, assim, né, eu sempre recomecei. Eu fui criada pelo meu pai, então a impressão de homem que eu tenho é muito legal. Minha mãe faleceu, eu tinha 3 anos, e meu pai me criou. Então, ele tocava violão pra dormir, ele, um paizão, cantava, se preocupava, ele vendia o almoço para comprar o jantar, trabalhava pra caramba. A gente encontrava pouco, mas ele era muito presente mesmo assim. E assumiu uma bebê de 3 anos, que usava fralda, né, um homem, e ele sempre teve essa alma feminina. E acho que por isso também eu escolhi 2 maridos muito legais, assim, né? E até hoje a gente é muito amigo. Por exemplo, eu desabafo com meu ex-marido. Às vezes eu tenho que, né, ligo e tal, conversar sobre algumas coisas pessoais que não tem nada a ver com o filho.
E aí eu desabafo, e ele também. E é uma relação muito boa. Mas eu só consegui fazer isso, e eles também, quando não tinha mais interesse amoroso, né? Interesse sexual, nada disso. Assim, o meu primeiro marido, ele é casado hoje com uma pessoa super legal, mas muito legal. E o segundo namora, eu namoro, então a gente tem uma relação super boa. Mas assim, eu sempre recomecei, isso nunca foi um problema pra mim, uma questão. E anteontem eu tava vendo umas fotos na HD pra eu precisava, né, de umas fotos antigas e tal. E eu parei e pensei na trajetória toda que eu fiz, que a gente faz, e pensei em vocês também, né? Em toda a trajetória que nos traz até aqui. Muitas vezes a gente não consegue enxergar, a gente não entende os porquês. Eu sou muito prática, então eu não sou de ficar remoendo, choramingando, nem nada disso. Eu tenho meu sofrimento ali, passo por ele, acabou, bola pra frente, o que tem que ser feito é. E é assim que eu também pego os meus pacientes comigo. Eu dou as mãos e assim, bola pra frente, vamos embora. Estamos nós aqui, seremos nós e você vai dar conta disso. Mas foi bom voltar. Foi bom voltar no passado, porque eu tinha muitos anos que eu não voltava. E eu fui lembrando de todos os planos que eu tinha antes de casar, antes de ter filho. Planos de vida mesmo, sozinha e depois com uma parceria. E como que esses planos mudam, né? Como que a vida faz com que a gente mude o rumo da coisa. A gente está seguindo uma direção, de repente a gente vai para outra direção, porque a vida nos leva para isso. Claro que a gente tem escolhas, mas eu não posso ser cruel também em falar que a gente escolhe tudo na nossa vida, porque tem coisa que acontece que vem de terceiros, vem de fora e que a gente não escolheu. E a gente tem que aprender a lidar com isso. E como que a gente lida com isso? E essa é uma grande questão, né? Por isso que a gente precisa parar, refletir, respirar. E aí, como eu estava dizendo, com 2 filhos e tal, a psicologia nunca saiu da minha cabeça. Eu lidava com gente, com muitas pessoas, trabalhei muitos anos no mundo corporativo, 15 anos, e a psicologia ali. E eu gosto da psicologia clínica, do atendimento, do tete a tete, de encostar, de ver, de tocar. Tudo bem, agora é online e tal, mas mesmo assim eu me sinto muito próxima. E eu sou muito próxima dos meus pacientes, assim, eles têm o meu WhatsApp para me mandarem mensagem a hora que for, não só durante a sessão, porque eu falo que a dor não espera. E não espera mesmo, às vezes tá no fim de semana e aí tá com aquela angústia, aconteceu alguma coisa e não tem com quem conversar, não vou incomodar a Ana, mas aí manda uma mensagem e eu respondo assim que dá. Claro que às vezes não dá para responder na hora, mas assim que dá eu sempre respondo. E aí eu decidi fazer a faculdade de psicologia. Eu falei, putz, como é que vai ser, né? 5 anos, 2 filhos pequenos, será que eu encaro? Será que eu dou conta? E entrei na faculdade. E aí na faculdade tinha outras mulheres, o meu grupo foi mais de mulher, outras mulheres que também estavam na segunda graduação. Então tinha contadora, tinha advogada, tinha promotora pública. O que a gente fez? A gente juntou, a gente formou um grupinho nosso. Então foi mais leve fazer a segunda graduação. Foi mais tranquilo, uma ajudava a outra. Aí surgiu uma oportunidade de trabalhar no hospital. Minha professora me convidou para trabalhar no CTI de um hospital, referência também aqui em BH. Não pensei 2 vezes, não pensei em como seria com os meninos em casa, como que eu faria. Eu fui. Então, assim, foi uma escola, foi uma vivência incrível. E, pra te falar a verdade, assim, nunca parei de estudar. Eu adoro estudar, adoro ler. Esse faz parte da minha constituição. Então, eu tô contando um pouquinho da minha história, dos meus fragmentos, né, juntando para falar para você que é possível. É sempre possível começar, é sempre possível recomeçar. É possível a gente dar conta da gente. Muitas vezes a gente acha que a gente não vai dar conta, né? A vida vai passando, vai como um trator em cima da gente.
A gente pensa muito em cuidar da outra pessoa e cuida muito de marido, de filho, de mãe, de pai, seja lá o que for. E a gente se esquece. Só que quando a gente se coloca, né, em movimento, em posição de fazer acontecer, as coisas também vão se ajeitando, sabe? Eu sempre tentei ser uma mãe presente, eu sou muito falha, mas muito falha, mas eu tento ser, eu converso muito com os meninos e, claro, né, assim, ver uma mãe na faculdade, se formando, para eles também foi um orgulho, foi muito legal. Então, a gente fica com culpa às vezes de deixar a nossa dinâmica ali para fazer alguma coisa em prol pra gente, em prol nossa, mas a gente não pensa também que para quem ama a gente, quer ver a gente feliz, também vai ficar bem se a gente fizer, vai estar feliz, vai incentivar. Então eu queria trazer isso para vocês agora, nessa primeira live, assim, não tenha medo, sabe? Vai pra vida. Tem uma coisa que, aí você fala, Ana, mas tá, é fácil e tal, porque tem a condição financeira. Eu formei na segunda graduação, eu peguei aquele que era bolsa, porque realmente eu tava super apertada, eu e meu ex-marido, a gente não dava, no orçamento não cabia uma segunda graduação. Atrasei a faculdade alguns meses e fui pagar depois. E a gente se vira, a gente faz acontecer, sabe? Se a gente se predispõe e se coloca em movimento, as coisas vão acontecendo. Depois dessa faculdade e tal, que aí eu me separei, veio a pandemia e tal, que aconteceu o negócio do meu segundo marido, que eu contei no início. Qualquer coisa, se entrar agora, volta lá, vai ficar salva a live. E aí eu fiquei 1 ano sozinha, me recuperando. É engraçado, porque na segunda separação eu pensei que seria mais fácil. Aconteceu de supetão, né? Assim, não foi programado, a gente se amava, não era uma coisa que, nossa, vão separar, o casamento tá ruim e tal. Não. Aconteceu uma tragédia mesmo na vida da família dele, que a nossa vida, o nosso destino junto mudou de rumo. Então, eu sofri pra caramba também. Nossa, do primeiro relacionamento eu separei, a gente ficou amigão, achei que também não fosse sofrer, foi muito difícil, porque a gente não casa pra separar, e a gente tinha muitos planos juntos, né, e enquanto casal, enquanto relacionamento amoroso. Então, a partir do momento que vira muito amigão, muito companheirão, muito parceirão, os planos mudam. E isso dá um luto de uma história que você não vai mais viver, né? E aí tem as escolhas, vai ficar com 28, 29 anos, vai ficar mesmo nessa de amigo pro resto da vida, ou você e ele vão ter oportunidade de viver vidas amorosas, com pessoas também, companheiros de vida, sabe? Ter esse lado, todos esses lados, assim, do casamento, né? Porque quando você casa, quando você tá com a pessoa, você também é amigo dessa pessoa. Essa pessoa, na verdade, é o seu melhor amigo, a sua melhor amiga, tá ali com você no dia a dia, conhece as suas vulnerabilidades, as suas fraquezas, conhece a sua força. E aí, quando eu me separei, foi muito, muito, muito ruim. E da segunda vez também, fiquei de cama. Eu lembro que eu limpava os olhos para atender, aí entre o atendimento e o outro, eu ia pro banheiro para chorar, e foi difícil. Então eu fui estudando muito sobre isso, por que dói tanto, sabe? O que mexe no nosso cérebro, no nosso corpo, na nossa cabeça, na nossa cultura, na nossa forma de pensar. Por que não é um fluxo natural, assim, não dá, então vai cada um para um canto, bola pra frente, é amigo, não é amigo. Eu sou amiga dos dois porque eu tive relacionamentos bons, não teve falta de respeito, não teve nenhum tipo de abuso. Claro que, assim, né, gritos e tal, de vez em quando, em casamento sempre tem, acontece. Bater o pé e, enfim, ser mais rude um com o outro, em algum momento ali,
Acontece, mas não é regra. E aí depois eu fiquei 1 ano sozinha, que eu me separei da segunda vez. E aí eu fui me espiritualizar muito, fui ler muito, fui entender muito sobre essa dor do luto, essa dor do término. Porque tava doendo muito mais como se fosse... Tava doendo mais do que uma pessoa que morre de morte morrida, que não volta mais. Porque o que acontece? Aí o que eu estudei, assim? Quando a pessoa morre, ela não volta, você precisa elaborar. Não tem opção, sabe? Você não tem uma segunda chance. Então, assim, são coisas da vida. Aconteceu, foi embora, tá enterrado ali. Morreu o corpo, não existe mais. Mas quando você separa, você termina, você briga com alguém também, é o luto da pessoa viva, é o luto da esperança, né? Será que não poderia ser diferente? Será que a gente não pode mudar, não pode se adequar, se encaixar? Então fica aí os serás, né? Os possíveis. E seria possível ou não seria possível? Fica o sis. Por isso que eu trago muito aqui para os pacientes, assim, vão viver agora o presente, vão pensar no presente. A gente vai voltar para o passado quando precisar voltar. A gente vai tratar o que está te incomodando agora e sem pensar muito no futuro. Vão trabalhar com o que a gente tem de concreto agora, no presente. Porque isso diminui a ansiedade, diminui a angústia, te traz para a realidade, te traz para um lado muito racional, que você consegue parar a pensar, ao invés de agir pela emoção, você age pela razão. Então, é isso, assim, eu quis trazer um pouquinho do resumo da minha história e falar com você que se eu fiz, se eu consegui, você também consegue. Eu recebo muita pergunta também sobre transição de carreira, sobre mulheres que querem separar e são dependentes financeiramente do marido, que são dependentes emocionalmente também, né, dos companheiros. Tem homens também que vêm até mim e pedem ajuda. E é outra coisa, assim, que eu queria deixar um pouquinho aqui para vocês refletirem. Aqui no meu perfil não tem guerra de sexo. Tem homens legais, mulheres legais, tem homens que não prestam, mulheres que não prestam. Claro, né, que as violências acontecem muito mais com mulheres por causa da nossa cultura, do patriarcado, da força do homem, a força bruta, a força física do homem, pelo jeito que a gente foi criado, acontece. Mas isso tá melhorando, pelo menos na perspectiva que eu tenho. Claro que se eu consumir conteúdo de só feminicídio, só morte, só tragédia, eu vou receber mais disso. Então, proporcionalmente, eu vou perder um pouquinho, né, da mão, do equilíbrio. Tem mais feminicídio hoje em dia do que antes? Tem, pelas estatísticas, sim, né? Tá aí. Escancarado na mídia. Mas, por outro lado, eu tenho muitos homens aqui de pacientes que também estão se conscientizando e tentando entender, né, como que é essa questão aí do feminismo, essa questão de como que eles podem entrar nessa luta junto com a gente dos direitos iguais, inclusive de criação de filho, né, e principalmente quando separa, como que eu posso contribuir mais, e a mãe contribui muito, né, e aí o homem, como que eu posso contribuir mais do que eu já contribuo. E fisicamente, não digo financeiramente, mas assim, fisicamente. Então, que bom que eu recebo homens assim, legais, sabe? Não recebo o Jurandir, nunca recebi também. É difícil mudar uma cabeça de um Jurandir. Mas eu quero trazer para vocês mesmo esperança. E falar que é possível. Se você se sente sozinha, se você se sente desamparada, se você acha que você abriu mão da sua vida, né, para cuidar mesmo das outras pessoas, que isso acontece muito, quero te falar que agora é hora de você cuidar de você.
de você olhar para você, de você se enxergar de uma outra forma. Por que não, né? Por que você não pode voltar a ser a sua essência? Porque a gente não vai voltar a ser quem a gente era. A gente muda todos os dias, graças a Deus. Eu já mudei muito, eu pensava de um jeito, penso de outro jeito, amanhã eu vou pensar de outro jeito. Então acho que nada é escrito em pedra, nada tem que ser rígido, nada tem que ser para sempre, mas tem que ser prazeroso, tem que trazer pelo menos um brilho no olhar, uma perspectiva de brilho, uma esperança, sabe? Um propósito. E quando eu falo de propósito, eu não falo de propósito nesse sentido de coaching, não. Ah, você tem que arrumar um propósito na sua vida, não sei o que, de trabalho. Nada disso. É um propósito, o propósito que eu falo é o porquê. Qual que é seu porquê? Tá, assim, ok, seus filhos estão grandes, você separou, então você tá casada num casamento solitário, ou então nunca casou e tá se sentindo ali, né, também sem saber pra onde vai. Mas assim, o seu porquê é sobre você. É sobre você trazer essa experiência da vida, tornar essa experiência da vida mais leve, mais fluida, mais possível. Claro que tem dia que você vai deitar debaixo do edredom, vai querer ficar ali, acabou, você chora o dia inteiro. Dia seguinte, levanta a bola pra frente. Porque a gente precisa agir, a gente precisa se movimentar. E é no movimento que as coisas acontecem. Então, é isso. Eu queria só deixar para vocês que, assim, é sempre possível recomeçar. É sempre possível fazer diferente. É sempre possível mudar a rota, mudar o rumo das coisas. Mas tem que se movimentar. Ah, Ana, não sei por onde começar. Peça ajuda. Procura, pergunta, pesquisa no Google. Me chama no direct, te ajudo. Tô até criando a primeira experiência, eu não gosto de falar que é imersão, porque não, é uma experiência, delícia, divertida e tal. Dessa vez só com mulheres. Esse grupo vai ser para sempre só com mulheres, justamente para fortalecer conexão, encontro, sabe? Então, assim, tem várias alternativas aí. Basta você acessar, você pegar, você tornar palpável. E aí, é isso, essa primeira live, tá? Que a esperança fique, que você consiga mesmo realizar o que você almeja, buscar, e desistir faz parte, tá? Às vezes você já tá num projeto, num processo aí que você já tá querendo e tá tentando muito e tal, e não tá dando conta, e fala, tô cansada. Descansa primeiro. Se não adiantar, se perder o brilho nos olhos, muda de rumo, sabe? Muda de trajetória, segue outro caminho, toca o barco, tá bom? E fico aqui. Um beijo pra vocês.